Olá galera, meu nome é Anderson Lima, professor de língua portuguesa. Estou de volta dessa vez para falar sobre a redação do Enem. Eu sei que muitos alunos têm dúvidas de como fazer, a forma e tal, se bem que esse já é um assunto bastante falado nas escolas e nos cursinhos por aí. Acredito que se você souber como a prova é corrigida, você vai saber o que deve fazer para evitar possíveis erros, tá? Então, vamos falar sobre as 5 competências que os alunos devem demonstrar na hora de escrever o seu texto, tá? A sua redação. Então, são 5 competências e vamos falar sobre cada uma dessas competências. Então, eu vou produzir 5 vídeos. Cada vídeo falará de uma competência diferente, tá certo? Então, começando nosso trabalho aqui, nós vamos falar da primeira competência, que é a competência 1. O que a gente deve fazer para demonstrar a primeira competência? Bom, a primeira competência, nós devemos demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, ou seja, deve-se evitar emprego de palavras repetidas ou aquelas usualmente marcadas pela oralidade. Como assim? Se você usou a palavra carro, você não pode usar carro, carro. Então você vai usar carro, veículo, meio de transporte, qualquer outra palavra que venha substituir essa palavra que já foi dita. Marcas de oralidade são aquelas palavras que você usa muito quando está falando. Por exemplo, eu aqui neste momento estou falando. Então, provavelmente as marcas de oralidade vão aparecer a todo momento. Por exemplo, quando você está falando com alguém, conversando, aí você diz assim: "Ah, eu estava ali tipo assim. Ah, veio um carro e aí?" Esse "e aí" você usa na oralidade, tá certo? Bom, no seu texto escrito, esse tipo de coisa não pode aparecer. Bom, o texto tem que ser claro com informações completas, completa e não complexas, tá? As informações completas é porque você pode começar a falar uma coisa e de repente parar de falar essa coisa e começar aí já falar outra coisa. Entenderam? Exatamente isso que eu estou falando, tá? Se você não tiver uma sequência lógica, a pessoa que está lendo seu texto não vai entender. E muitas vezes o que acontece? A informação está na sua cabeça, mas se você não tirar a informação da sua cabeça e passar para o papel, a pessoa que está lendo seu texto não vai compreender nada. Você, ao ler o texto, vai compreender tudo. Foi você que escreveu. E até mais o seguinte, a informação que está faltando no texto lá escrito, ela está na sua cabeça. Tá? Ela não foi repassada para o papel. Você vai entender, mas a pessoa que está lendo não vai entender. Então você tem que fazer um exercício para tentar perceber se aquilo que está no papel está claro. Tá? A pessoa que vai ler, ela vai entender. Outra coisa, o uso dos sinais de pontuação para a organização do texto. Um texto bem organizado, bem bonitinho, eu tenho que saber exatamente a hora de usar vírgula, o ponto continuando, o ponto final, os 2 pontos, aspas. Toda essa organização tem que estar muito bem organizada. Se você não fizer um bom uso disso, sua nota vai cair. Além disso, requer um uso de um vocabulário variado e preciso. O que significa isso? Significa que você, para ter um vocabulário variado e preciso, você precisa ler. E ler muito. E quando eu falo ler, eu não estou falando de ler o Instagram. Ler aquelas notícias, recortes que vem no Facebook. Não é para ler o mural da sua amiguinha, do seu amiguinho, o que ele está fazendo, porque provavelmente ali, o texto escrito ali não terá um vocabulário rico e variado, tá? Provavelmente terá mais do mesmo. Então você tem que procurar textos que você encontre palavras desconhecidas, palavras que você nunca tinha ouvido falar antes. E são essas palavras que vão enriquecer o seu vocabulário. Você tem que começar a ler revistas com textos, principalmente texto jornalístico,
tem que procurar ver principalmente literatura. Literatura é muito importante, essa literatura brasileira, literatura inglesa, literatura clássica, que possa enriquecer seu vocabulário, tá certo? Mesmo essa literatura com esses livros mais atuais, eles podem te dar alguma coisa, mas eu prefiro ainda que vocês leiam a literatura mais clássica, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Shakespeare e por aí vai, tá? São grandes nomes da literatura que vocês já devem ter visto estudando nas aulas de literatura. Então é escolher esses temas, escolher esses livros e começar a ler. É muito importante ler. Você não vai conseguir ser um bom escritor se você não ler. Então, se eu quero ser um bom jornalista, eu tenho que ler vários textos do jornalismo. Se eu quiser ser um bom escritor de poesia, eu tenho que ler bastante poesia. Se eu quiser ser apenas um escritor normal, mesmo assim, eu vou ter que ler alguma coisa. E tenho que ler algo útil, tá certo? Fofoca de Facebook, fofoca de internet, isso não ajuda muito não, tá? Então, outra coisa que você tem que, outra coisa que será muito avaliada na competência 1 é a obediência às regras gramaticais, tá? Então é muito importante que vocês lembrem aquelas regras que vocês estudaram desde quando entraram na escola, tá? Onde é X, onde é C cedilha, onde são dois S's, maiúscula e minúscula. Existe uma moda muito grande hoje em dia de você estar escrevendo e na hora colocar letra maiúscula onde não deve ser colocada, tá? Escrever palavras por exemplo, palavra que é com S e colocar com C cedilha, palavra que é com Z e colocar com S, aquela famosa, por exemplo, mais com I, aí bota o mais sem I. E quando é o mais sem I, coloca o mais com I. Trocar o I pelo E. A palavra tem E no final, a pessoa coloca I. Ou a palavra no começo tem I e coloca E. Isso acontece demais. Esse tipo de erros ortográficos, eles serão verificados na competência 1. Então, para você ter uma boa nota na redação, você tem que ter bom domínio da norma padrão, certo? Aguarde o próximo vídeo que eu estarei colocando daqui a algum tempo, não sei quanto tempo eu vou demorar, porque dá muito trabalho fazer esse negócio aqui. E aí eu vou falar sobre a competência 2, tá certo? Então, boa sorte para vocês que vão fazer redação do Enem. Estudem bastante, leiam